Olá pessoal, vamos trabalhar aqui com transformações termodinâmicas. A primeira transformação termodinâmica vamos chamar de isotérmica, ou seja, será uma transformação no qual a temperatura vai se manter constante. Assim, se não há variação da temperatura, então não há variação da energia interna. E assim, de acordo com a primeira lei da termodinâmica, todo o calor fornecido para o sistema será na forma do trabalho, ou seja, o sistema recebe esse calor e ele vai se expandir, realizando trabalho sobre o meio externo. Aqui nós temos uma análise gráfica onde nós temos a curva. Assim o sistema sairá do ponto A, aqui é como se eu tenho um êmbolo nessa posição no ponto A, e ele vai receber calor Q. Passando para o estado B, ou seja, ocorre uma expansão do gás a uma temperatura constante. Então, toda essa energia dada para o sistema, ele vai receber e realizar trabalho, por isso que ele se expande. Vamos ter um exemplo aqui no qual um gás ideal ele vai ter uma transformação isotérmica, no qual o produto pressão-volume 33.240 Joule tem 5 mols dessa substância e esse gás ele vai receber calor na quantidade de 2.000 Joule. Com esses dados, o primeiro passo é determinar qual é a temperatura do gás dado essas condições, né? Produto PV nós temos, N número de mols temos, R constante universal dos gases ideais temos, podemos determinar a temperatura simplesmente substituindo. Produto PV nós temos 33.240, número de mols 5, constante universal dos gases 8,31. Portanto, a temperatura do gás ideal nessas condições é igual a 800 Kelvin. Além disso, podemos nos perguntar, o gás ele vai se expandir ou ele vai haver uma compressão dele? Bom, se ele recebe 2.000 joules, e lembrando do que nós falamos que, como é uma isoterma, a variação de temperatura é igual a zero, então o trabalho também vai ser positivo, porque ele está recebendo esse calor. Se o trabalho é positivo, então vai ocorrer uma expansão desse gás, ou seja, o gás sofre uma expansão, cujo trabalho realizado por ele será exatamente o valor do calor recebido, de 2.000 joule. Portanto, trabalho maior que zero sofre uma expansão. A próxima transformação a ser discutida é a transformação isobárica, ou seja, a pressão constante. Relembrando, pressão constante, nós temos que o trabalho é dado pelo produto da pressão, que é constante, vezes a variação do volume. Aqui vem uma novidade. O calor recebido por esse gás, relembrando do conceito de calor sensível, vai ser dado pela equação do Q-macete, ou Q igual a massa vezes o calor específico vezes a variação de temperatura. Com uma novidade, o calor específico dessa substância agora, estou colocando Cp por quê? Porque é a pressão constante. Relembrando, M é a massa dessa substância, onde eu tenho que o número de mols, N, é igual ao quociente da massa pela massa molar. Assim, substituindo a massa dessa substância pelo número de mols vezes a massa molar, nós temos essa nova expressão, onde eu posso reduzir esse termo aqui, M maiúsculo vezes Cp, como sendo o calor molar Cp. Então, é uma nova maneira de determinar o calor recebido pelo corpo à pressão constante. Assim, continuando na nossa análise, Cp, calor molar à pressão constante, a unidade como nós já conhecemos. Nesse caso, a única novidade é que ao invés de ser grama, quando nós trabalhamos com calor específico, eu troco por mol. Aqui eu tenho um exemplo no qual eu tenho um gás, aqui é uma condição de volume 1, temperatura 1 e uma certa pressão. Eu vou fornecer calor para esse sistema através da chama aqui embaixo e ele vai passar a ter um volume 2, uma temperatura 2 e a mesma pressão. Lembrando que essa pressão aqui está relacionada com o peso, ou melhor, a força-peso aplicada nessa área, que é a área do êmbolo. Como isso não foi alterado, a pressão se mantém constante.
Assim, na pressão constante, relembrando, o quociente volume por temperatura tem que ser constante. Se o volume ele aumenta, significa que a minha temperatura também aumenta. E se a minha temperatura aumenta, eu posso afirmar que a variação da energia interna vai ser maior do que zero. Então, se a variação da energia interna é maior do que zero, assim posso escrever que a quantidade de calor recebida por esse gás será maior que o trabalho realizado. Por que maior que o trabalho? Porque eu estou afirmando aqui em cima que a variação da energia interna desse gás é maior que zero. E de acordo com a primeira lei da termodinâmica, para a variação da energia interna ser positiva, maior que zero, a quantidade de calor Q tem que ser maior do que o trabalho realizado pelo gás. O outro processo é o processo a volume constante, nós chamamos de transformação isocórica ou isovolumétrica, no qual o trabalho realizado pelo gás é nulo, zero. Assim, a quantidade de calor, assim como nós trabalhamos com a pressão constante, é dado como calor sensível, M vezes C, calor específico, vezes ΔT. Com uma diferença, né? Que aqui eu estou colocando o calor específico a volume constante. E da mesma forma como nós fizemos a pressão constante, eu consigo reduzir esse termo, M, massa molar, vezes o calor específico a volume constante, como sendo o calor molar a volume constante. Da mesma forma como nós trabalhamos a pressão constante. Assim, nessa figura, nós temos que o êmbolo ele se mantém inalterado no mesmo nível, assim a região interna desse gás, o volume ocupado por ele não se altera, e quando eu forneço calor para esse sistema, tanto a pressão 1 quanto a temperatura 1 nesse sistema vão se alterar para o sistema posterior. Como eu sei que o trabalho realizado é nulo, porque não há variação do volume, então eu posso dizer que a variação toda da energia interna do meu sistema deve-se ao recebimento do calor dado pela fonte térmica que eu tenho aqui embaixo. Aqui vamos resolver um exemplo. Eu tenho massa de 4 gramas de hélio, cuja massa molar é 4 gramas por mol. O calor específico, a pressão constante, é igual a 1,25 calorias por grama Kelvin. Aqui é uma transformação isobárica. Como é que eu sei que é uma transformação isobárica? Perceba que aqui no eixo das ordenadas eu tenho o volume e no eixo das abscissas eu tenho a temperatura. Como o gráfico ele é uma reta, então eu sei que a pressão é constante. Por isso eu consigo falar que é uma transformação isobárica. Bom, utilizando a nomenclatura do número de mols é igual ao quociente da massa da substância pela massa molar, eu sei que há 1 mol da substância hélio aqui dentro. Substituindo na equação PV/nRT, eu consigo determinar qual é a pressão do gás nessas condições, pois eu tenho, nesse caso, o volume e eu tenho também a temperatura. Nesse ponto, a pressão do gás é de 2,77 vezes 10 a quarta Newton metro quadrado e vai se manter o mesmo valor, porque é uma transformação isobárica. O calor que esse corpo recebe é dado pelo produto da massa, calor específico a pressão constante, vezes a variação de temperatura. A massa, nesse caso aqui, 4 gramas, calor específico 1,25, 4,2, não se esqueça que nesse caso aqui eu estou transformando calorias para joule, né? Estou assumindo que uma caloria equivale a 4,2 joule. E a variação de temperatura que eu tenho na minha substância para ela sair do ponto A e chegar até o ponto B, de 50 para 100. Assim, o calor recebido pelo gás será de 1050 joule. Continuando, o trabalho realizado pelo gás, produto da pressão vezes a variação do volume, a pressão ela é constante, encontrada aqui inicialmente, vezes a variação de volume, né? A variação de volume para sair do ponto A e chegar até o ponto B será de 30 menos 15, 10 a menos 3. Por que 10 a menos 3? Aqui no gráfico em metro cúbico. Então, o trabalho que é realizado pelo gás é de 415,5 joule.
De A para B, qual foi a variação da energia interna? A diferença do calor do trabalho. 1050 menos 415,5, portanto, a variação da energia interna do gás do ponto A ao ponto B, 634,5 Joule.